O anticristo visitará Israel nas próximas semanas. Atenção, muita atenção a esse vídeo. Muita atenção. Lá no segundo livro de São João, capítulo 1, versículo 7, diz o seguinte: Pois muitos sedutores têm aparecido no mundo, olha só, naquela época já, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. Este tal sedutor é o anticristo. Mais uma vez em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz o seguinte: Filhinhos, esta é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, já se tem levantado muitos anticristos, pelo que conhecemos que é a última hora. Ainda em 1 João capítulo 2, 22, diz o seguinte: Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Interrogação. O anticristo é aquele que nega o Pai e o Filho. Bom, antes de eu explicar o título desse vídeo, eu coloquei na capa desse vídeo aí, ninguém mais, ninguém menos que Jared Kushner. Jared Kushner, preste muita atenção e fique até o final desse vídeo para você entender o que eu quero te dizer. Bom, a questão do anticristo no cristianismo, né, porque esse é um conceito cristão, certo? Porque aqui, se no caso aqui, ó, 1 João 2, 22 diz o seguinte: aquele que nega que Jesus é o Messias, esse é o anticristo, anti-Messias. E João ainda diz que há muitos anticristos, mas nós temos muitas questões complicadas se a gente olhar a partir do judaísmo. O anticristo é uma figura na escatologia cristã que se refere a pessoas profetizadas pela própria Bíblia para se opor e substituir Cristo antes da sua segunda vinda. O termo anticristo ou anticristos, certo? Porque pode ser mais de uma pessoa, é encontrada 5 vezes no Segundo Testamento, somente na primeira e na segunda epístola de João. O anticristo é anunciado como aquele que nega o Pai e o Filho. Perfeito? Então essa é uma definição de anticristo. Já apareceram vários anticristos na história. Desde essa época aqui, quando foram escritas as cartas, desde que Jesus apareceu na Terra, a candidatos de anticristo. E a bola da vez é Jared Kushner. Gente, é o seguinte, aqui eu fiz, você viu que eu coloquei no título, na capa, anticristo entre aspas. Porque isso é o que algumas pessoas pensam, falando que Jared Kushner, que é o genro de Donald Trump, pois foi ele que mediou, aí no caso, os acordos de Abraão. Se você não conhece o que são os acordos de Abraão, é quando Israel e alguns países árabes fizeram acordos de paz. É claro que eu não acredito que Jared Kushner é o anticristo. Aqui é só uma chamada para você para dizer justamente que Jared Kushner, juntamente com a filha de Donald Trump, Ivanka Trump, eles farão uma visita a Israel na próxima semana. Então eu fiz uma espécie aí de brincadeira, vamos assim dizer, né? Porque o anticristo, já que ele é considerado aí por algumas pessoas como anticristo, ele vai visitar Israel na próxima semana. É complicado esse termo. Se a gente usar, por exemplo, já eu vou falar da notícia aqui de Jared Kushner e Ivanka Trump. Mas se a gente usar o termo, por exemplo, todo mundo que não aceita Jesus como Messias é anticristo,
aí fica muito complicado, porque é o seguinte, muitos judeus, a maioria dos judeus, não aceitam Jesus como sendo o Messias. Como sendo o Messias. Tem muitos judeus que aceitam que Jesus é o Messias. Deus jamais, tá? Isso à luz da cultura judaica. Jesus nunca pode ser Deus, não tem como ser Deus à luz da cultura judaica. Aqui eu não estou emitindo a minha opinião, só estou falando como é dentro da cultura judaica, perfeito? Dentro do judaísmo. Os judeus messiânicos, aqueles judeus que frequentam sinagogas, porque um judeu ele não se converte ao cristianismo, ele não deixa o judaísmo para seguir a religião cristã. Não precisa, não é assim, certo? Então eu conheci vários judeus que eram ortodoxos, mas que acreditavam em Jesus como Messias, tá? Não como Deus jamais. Então, mas a maioria dos judeus não acreditam que Jesus é o Messias. Então todos eles são este tal anticristo. Então esse assunto ele é bem complicado aqui à luz quando a gente mistura aí cristianismo, escatologia principalmente cristã, com os conceitos judaicos, fica muito complicado a história. Mas aqui a questão é que sim, o anticristo, entre aspas, Jared Kushner e a sua mulher, a filha do Donald Trump, Ivanka Trump, farão uma visita na próxima semana a fim de participar de um evento inaugural dos Acordos de Abraão no Parlamento de Israel, exatamente na próxima segunda-feira, certo? Este evento será liderado por vários membros do Knesset e inicialmente se concentrará em questões econômicas, incluindo turismo, mas também examinará possibilidades de expandir os laços na região para outros países, certo? Durante o mandato do ex-presidente americano Donald Trump, foi Jared Kushner que iniciou as negociações do acordo juntamente com o ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu. Então muitos estavam falando, olha este jovem promissor que está está fazendo a paz no Oriente Médio. Olha este jovem que está colocando Israel em paz com vários países árabes. Quem que é ele? Aí alguns gritaram, é o anticristo, ele que vai enganar os judeus. Para mim, é uma imensa baboseira. Respeito quem acredita assim, mas é muita inocência, né? Até porque esses não são os primeiros acordos que Israel faz com países árabes. Já houve alguns acordos antes, mediado por outras pessoas também. Então por isso que eu fiz essa brincadeira dizendo que Jared Kushner é o anticristo que vai visitar Israel aí na próxima semana, mas é óbvio que eu não acredito nisso, certo? Então foi exatamente isso. O ex-primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, juntamente com Jared Kushner e juntamente com o ex-presidente americano, juntamente também com os países árabes, começaram a mediar esses acordos aí que são chamados Acordos de Abraão, inicialmente firmados com Emirados Árabes Unidos e o Bahrein, certo? Também estará presente neste evento o presidente do Knesset, Michael Levy, e o ministro da Defesa, Benny Gantz, certo? Jared Kushner, o tal anticristo, continua ativo nos assuntos do Oriente Médio, tendo cofundado os Acordos de Abraão juntamente com a sua esposa e mais outras pessoas aí. Durante a sua estada em Israel, Kushner e Trump também participarão do evento da abertura de um centro, enfim, outros eventos que eles vão participar. Mas exatamente isso o que vai acontecer. É complicado, esse anticristo aí, realmente alguém precisa preencher essa vaga aí, porque, meu Deus do céu, quantas pessoas que já foram candidatas
a essa questão. Bom, deixa aí embaixo nos comentários a sua opinião, o que você achou. Use o espaço para comentários e te vejo num próximo vídeo. Shalom, shalom, ulehitraot, que significa shalom, shalom e até breve. Tchau, tchau.